Olá, caro amigo da NFTC. Muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal que nós falamos sobre saúde e inteligência emocional para que você tenha uma vida melhor no seu cotidiano, nos seus relacionamentos e em tudo que você fizer. Mas olha, não esquece de dar o seu like e compartilhar, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que podem ser abençoadas, tem muitas pessoas que podem ser motivadas por esse podcast. E o assunto de hoje é muito relevante e muito pesquisado e muito procurado nos dias de hoje. Hoje nós vamos falar sobre emagrecimento comportamental. Já ouviu falar sobre isso? Tenho certeza que talvez você tenha conhecimento, mas com profundidade você vai aprender agora nesse podcast. E para isso, eu gostaria de chamar a minha convidada, Fernanda Moreto, especialista em emagrecimento comportamental. Olá, Fernanda, muito obrigado. Seja bem-vindo ao canal NFTC. Olá, Mike. Muito obrigada a você por esse convite, pela oportunidade de estar aqui trocando conhecimento com você, experiência. Estou muito feliz com esse convite. Quem está feliz somos nós, porque eu tenho certeza que tudo que você vai nos ensinar, a gente vai colocar em prática no dia a dia. Deixa eu apresentar um pouco para vocês sobre a Fernanda. A Fernanda ela é terapeuta do emagrecimento pela UNEC, a Universidade de Emagrecimento Comportamental. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, mas existe. Ela é treinadora comportamental formada pelo MTI, do Instituto Kesher, que foi exatamente onde nós nos conhecemos e nos tornamos treinadores comportamentais. Nós vamos falar sobre isso também. Ela é fundadora do Instituto O Despertar de Si, empresa de desenvolvimento humano focada em desenvolver pessoas, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Olha só, minha amiga, é muito chique, hein, pessoal? Essa convidada é muito fera. E hoje ela trabalha com o processo de emagrecimento comportamental. E um pouquinho antes de a gente falar sobre o nosso tema, olha só o que eu trouxe para vocês aqui de novidade. Aqui atrás vocês podem ver que está o nosso livro. Esse livro é um livro pelo qual, aí olha lá, eu e a Fernanda, nós somos coautores. Nós vamos falar sobre histórias de superação. Aquela história que vai motivar a sua vida, que vai fazer com que você se inspire a dar um passo à frente, a caminhar um pouco mais, a se inspirar em histórias que talvez sejam a sua própria história e você está aí sofrendo sem achar um caminho. Olha, esse livro vai te motivar a caminhar um passo a mais. Olha só aqui a Fernanda, queria mostrar para vocês, ela está aqui. Olha aí, Fernanda, você é toda bonitona aqui no livro, hein? Ah, que legal. Eu li a história da Fernanda, gente, vocês precisam ler também. É uma história que vai te emocionar, é uma história que vai impactar a sua vida. E você vai entender que problemas são degraus para a sua felicidade, para você alcançar sucesso na sua vida. Então você que quer uma cópia desse livro, deixe um comentário aqui nesse vídeo que nós entraremos em contato contigo e teremos o maior prazer em enviar esse livro para você. Lembrando que eu também sou coautor dele, eu também tenho um capítulo nesse livro para que também possa abençoar e possa motivar a sua vida. Bom, Fernanda, nós vamos falar hoje então um pouco sobre a sua expertise, sobre aquilo que você tem maior especialidade para ajudar as pessoas. Mas um pouquinho antes da gente começar a entrar a fundo no nosso assunto, gostaria de falar que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes um pouco de como que você se tornou uma terapeuta do emagrecimento, para que as pessoas conheçam um pouco sobre você e o seu trabalho. Bom, primeiramente eu quero agradecer mais uma vez, né, pelo espaço aqui, compartilhar. Inclusive a palavra superação é o forte na minha história. Legal. Né? Então, para quem não me conhece, eu tenho deficiência auditiva, então a minha primeira superação começou aí. Né? Aprender a ouvir e aprender a falar. E me tornar a profissional que me tornei hoje, eu enfrentei várias barreiras na vida. E o que me levou a ser o que eu sou hoje foi enfrentar desafios ao longo da minha jornada de emagrecimento. E eu vou compartilhar com você depois sobre um pouco a minha jornada de emagrecimento também.
Perfeito. Hoje em dia, quem não quer emagrecer, né? Quem não quer ficar no shape, ir pra praia, pra piscina, mas também ter saúde, né? Emagrecer é saúde, né? E é legal que, pessoal, a Fernanda, ela trabalha com emagrecimento, com a parte física, mas ela trabalha também com a sua parte emocional. E nós vamos falar bastante. Não saia, já vai curtindo esse episódio e já vai compartilhando. Fernanda, eu queria compartilhar aqui uma, uma reportagem que eu vi uma vez e depois você pode até contar pra gente se isso já aconteceu contigo ou com algum paciente, algum cliente seu, né? É sobre insatisfação com a saúde física. Eu vi uma reportagem que um rapaz, um garoto de 16 anos, ele se autossabotava. E sabe o que ele fazia? Ele era um garoto muito inteligente, as notas na faculdade, na escola dele, eram notas altas, eram notas exemplares. Só que quando ele não tirava uma nota boa, ou quando ele não conseguia cumprir uma tarefa, ele começava a se autossabotar. E o plano de escape dele era na comida. Então, às vezes, ele acordava 3 da manhã com aquela ansiedade tremendo, e aí, para ele tentar resolver esse problema dessa ansiedade dele, ele começava a comer. E na reportagem, ele contou que ele comia qualquer coisa, ele abria a geladeira e sem esquentar, sem pôr no micro-ondas, ele começava a comer. Então, ele comia feijão, puro, pegava uma colher e começava a comer o feijão na tigela ali, ou se tivesse arroz. Ele falou que chegou a comer 10 chachezinho de ketchup. Ele começou a comer ketchup puro, porque não tinha outra coisa de geladeira. Então ele começou a descontar nisso, essa ansiedade dele na comida. O menino chegou a pesar 112 quilos, ou 125 quilos. Ele foi ganhando peso, e ele chegou a ficar mórbido, de não conseguir levantar da cadeira. Enfim, ele fez um trabalho psicológico, ele foi no médico para tentar tratar o problema que ele engordou, né, como se fosse a comida, a raiz do problema, e o médico falou, não, você está precisando de um psicólogo, você está precisando de alguém que acompanhe esse seu problema. Então, o que eu achei mais interessante é que ele disse que o psicólogo dele falou que ele precisava ter inteligência emocional para ele emagrecer. Não bastava apenas parar de comer. Ele precisava focar na mente dele que ele precisava ter um objetivo e para aquele objetivo iam ter que ter sacrifícios. Então esse garoto começou gradativamente a não comer, tentar segurar, mentalizar, fazer algumas meditações e começou a fazer o quê? Exercícios físicos. A partir desse momento que ele uniu essa boa vontade de querer chegar a uma saúde de qualidade, né? Ele começou a emagrecer e aí ele percebeu que ele conseguiu trocar a comida pelo exercício físico. Então sabe o que ele fazia quando ele acordava de madrugada? Quando dava as crises de ansiedade, que começou a diminuir, mas dava ainda, ele começava a fazer flexão. Ele começava a fazer polichinelo, ele fazia umas coisas assim. Então foi um jeito, uma maneira inteligente que ele descobriu para trocar, ao invés de ficar comendo essas comidas gordurosas, essas coisas tudo que davam, que tiravam a saúde dele, por exercícios físicos. Hoje, olha só, Fernanda, que legal, ele se tornou um atleta, ele é um atleta da corrida. Então, e ele inclusive se tornou instrutor, né, de educação física, depois ele se formou em educação física inclusive, e ele se tornou instrutor para atletas de alta performance, atletas que querem competir, por exemplo, nas Olimpíadas, como foram agora, né? E ele dá uma baita aula, uma baita lição a respeito de como emagrecer com inteligência emocional. Se tornou um treinador, né? Se tornou um Isso é uma treinador. história de superação. Ele podia escrever o livro com a gente, né? E aí, Fernanda, pensando nisso, eu queria agora começar a te perguntar algumas coisas, né? Pensando nesse caso, e se você já teve algum paciente, algum cliente seu que passou por isso, mas vamos começar por partes. Para você, Fernanda, hoje, o que te motiva a continuar trabalhando, sendo uma profissional para o tratamento de emagrecimento das pessoas? Bom, o que me motiva hoje são os meus resultados, que inspiram as pessoas. Desde que eu comecei a minha jornada de emagrecimento há um tempo atrás, eu lembro que eu comecei a postar no Instagram
mas para mim, para eu me incentivar. E eu acabei incentivando outras pessoas. Algumas pessoas não se inspiraram na minha postagem, né? E começaram a perguntar para mim: nossa, Fê, o que você fez para emagrecer? Fê, o que você fez para ficar tão bonita assim? Eu quero também. E isso foi me levando a refletir. Nossa, eu estou impactando as pessoas sem perceber. E as pessoas Legal. começaram a falar: você pode me ajudar? E aí, com isso, além de eu buscar, quando eu fui procurar a cuidar de mim, que eu precisava muito, porque eu tinha uma baixa autoestima, eu estava Não. 20 quilos acima do meu peso, eu estava deprimida, desmotivada, desacreditada na vida, né? Então, quando eu procurei ajuda, eu não procurei só emagrecer, eu procurei pelo autoconhecimento, né? E o que é o autoconhecimento? É auto me conhecer, eu precisava entender o que eu queria naquele processo de emagrecimento. Porque lá atrás, na minha adolescência, eu busquei várias formas de emagrecer, métodos convencionais, por exemplo. Já tomei remédio para emagrecer, eu já fiz loucura, tomei chá milagroso, já fiz tudo. Emagreci, Eita. porém eu engordava de novo. Então, o público hoje que se identifica comigo é pelo fato de conseguir emagrecer, porém não se manter. Como Ok. manter o peso? Faz tempo que eu vejo você emagrecer e vem se mantendo. O que você tem feito para ir? E isso despertou em mim. Falei, caramba, eu quero muito ajudar as pessoas. Elas me procuram. E aí eu fui buscar autoconhecimento não só para mim, mas como profissional, para poder saber como eu passar isso para frente, né? Para as pessoas, para os meus clientes. Não só buscando o autoconhecimento, como eu fui estudar um pouco de neurociência, fui estudar um pouco sobre mentalidade, fui estudar um pouco de cada coisa. Até que eu Legal. encontrei a Universidade, o NEC, que é especialmente no emagrecimento comportamental. Porque quando eu emagreci de verdade e consegui manter, foi de forma comportamental. E eu precisava entender como faço isso. Então, o que me motiva mesmo é ajudar essas pessoas e ajudando essas pessoas, mais eu vou me transformando, mais eu mantenho nesse posicionamento de quem eu quero ser, de quem eu quero me tornar, e assim vai. Perfeito, perfeito. É propósito. Eu gosto das pessoas que têm propósito. Que é Sim, propósito de ajudar as pessoas. Sensacional. Eu li um pouco sobre você e sobre a sua carreira de sucesso. E eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é aquilo que você chama de desbloquear o emagrecimento. desbloquear o emagrecimento. Vamos por partes para ficar mais fácil de entender. Ok. Primeiramente, quando a gente procura um nutricionista, endócrino, óbvio que a gente quer emagrecer, mas eles não sabem o porquê. Geralmente, vou dar um exemplo aqui. A maioria dos clientes que chegam até mim querem emagrecer de forma imediata. Ah, eu tenho um casamento no final do ano, eu preciso estar bem, eu preciso vestir um vestido legal. Outras pessoas falam assim: ah, eu queria poder usar uma roupa que eu não me sinto feliz. Pode ser, tem várias queixas, né? Baixa autoestima, a não aceitação do próprio corpo, deixam de ter relações com parceiro, com parceira, devido ao seu corpo, a Ok. vergonha. Então, assim, são N fatores que se levam a procurar emagrecimento. Agora, comigo, o processo de emagrecimento, o trabalho que eu faço, começa pelo autoconhecimento. Essas Olha, que pessoas, legal. elas precisam entender que ela não vai vir aqui comigo emagrecer de forma rápida. Porque o meu estilo de vida é esse, é viver, é ser. Emagrecer precisa ser. Então, se você Legal. quer ser uma pessoa saudável, você precisa ser, para depois ter. Legal, legal. Então, eu trago essa consciência para as pessoas. Porque emagrecer, todo mundo emagrece. Existem várias formas de emagrecer. Mas o desafio maior é manter. Como manter aqui? Vou dar um exemplo. Quando eu comecei meu processo, eu precisei trabalhar a minha mentalidade, entender onde eu queria chegar, por que eu queria emagrecer. Eu queria emagrecer para me sentir bem comigo. Eu precisava me aceitar. Já não bastava eu ter a deficiência auditiva, já me achava incapaz de tudo.
agora ser gorda, obesa, eu não vou ser aceita na sociedade. Começava a vir um monte de coisa na minha cabeça. E É, isso as acontece com paranoia. todo mundo. É muito comum isso acontecer. Então, o emagrecimento comportamental ele vai além de dietas restritivas, de atividade física intensa. Antes de você conseguir o resultado duradouro, você precisa fazer uma reprogramação mental. Eu gosto de falar sobre isso, porque a gente precisa entender como é o nosso pensamento, como são as nossas emoções e como são as nossas atitudes. A gente Verdade. vive muito no piloto automático, né, Marcos? É muito comum a gente acordar, tomar café e trabalhar, voltar, tomar o lanche da tarde e comer, dormir e não parar para prestar atenção no que a gente faz com a gente mesmo. Exatamente. Então é praticamente isso. O emagrecimento comportamental, o nome fala, né? O próprio nome fala. Como você se comporta com você mesmo. Legal. É, essa história que eu contei me remeteu a uma pergunta, né? Aqui para você. Por que que tanta gente tenta matar a sua ansiedade ou qualquer coisa assim que tá passando na sua vida na comida? Por que que muitas pessoas vão pra comida e começam a ganhar peso e ficar gigante que nem esse garoto que eu contei pra você? Você tem uma estatística, sei lá, ou algo que você já identificou e, sabe? É uma pergunta, é uma dúvida minha, que muita gente também tem, igual eu. Bom, primeiramente, eu descontar as emoções na comida. É essa a pegada. Precisamos de entender o que acontece, o que nos leva a comer de uma maneira compulsiva, né? Eu vou contar um pouco da minha história, um Ok. pedacinho para ficar mais fácil de entender. Eu estou passando por um processo de fazer um implante coclear. E há um tempo eu estou aguardando por uma cirurgia. E isso gera ansiedade. É muito comum. Automaticamente eu vou ficar nervosa, porque é novo para mim. Eu uso aparelho auditivo convencional e eu vou passar a usar o implante coclear, que é outro tipo de som, um som que eu nunca ouvi na vida, não conheço. E isso vai causar, obviamente, ansiedade em mim. E eu preciso aceitar que está tudo bem. Agora, uma pessoa que vive no seu cotidiano, estresse, ansiedade, o que faz a pessoa descontar na comida? Preocupação. Como está a sua vida? Você está satisfeito com o seu trabalho? Você está satisfeito com o seu relacionamento? Você está passando por algum problema e não está sabendo resolver? Então, a gente precisa, sim, lá no primeiro pilar, que é o autoconhecimento, entender quem é você. Porque quando você não Perfeito. consegue lidar com a comida, é porque há falta de autoconhecimento. Na falta de autoconhecimento, há falta de domínio emocional. O que é domínio emocional? Lidar com as suas próprias emoções. Todos os dias a gente vai viver altos e baixos. E nos altos e baixos a gente precisa saber enfrentar com o nosso próprio gigante. Ah, eu discuti com meu marido, estou nervosa e eu vou lá abrir a geladeira e vou comer. Às vezes nem é fome. Ah, geralmente o pessoal vai pro bar. Não é? As pessoas elas não percebem que elas estão descontando. E como conseguir controlar isso? Aprendendo, reconhecendo, identificando os gatilhos emocionais que te levam a esse comportamento. Quais são os gatilhos que se levam para esse comportamento? Ah, mas como nem identificar esses gatilhos? Aí você precisa entrar num processo de emagrecimento. Você precisa começar a querer entrar numa jornada para construir sua nova versão. Então, é entrar com o autoconhecimento, identificar a causa raiz. Como eu falei do bloqueio, né? O bloqueio do emagrecimento é identificar a causa raiz. E aí você vai identificar o que está te causando ansiedade, é medo, é preocupação. Ó, eu tenho uma cliente, que ela se preocupa muito com, com o que os outros vão falar dela. Ela não Aí é pode um falhar problema. nada. Ela não pode falhar em nada. Ela se cobra muito. Então, quando sai algo que não foi planejado, ela se sente frustrada. Então, frustração, perfeccionismo, é,
o medo do julgamento, isso tudo leva a engordar. Não é a comida que você come. Não é a comida. A comida foi feita pra gente comer. A gente tem que sentir liberdade em ser quem a gente quer ser, comendo o que a gente gosta. Você concorda comigo, Marco, que a palavra dieta, ela é um sinônimo de sofrimento para muitas pessoas? Ah, nem te conto. Então, por exemplo, se você começa a querer entrar, você começou uma dieta essa semana, automaticamente você vai pensar assim, nossa, eu não posso comer isso porque eu tô de dieta. Isso É o já é sacrifício. um bloqueio. E isso vai gerar uma ansiedade, porque a restrição vai te deixar nervoso, vai te deixar ansioso. Então, existem N fatores que se levam a ter esse comportamento de contar na comida. Mas, lembrando, o problema não está na comida. Está em É, como você pensa sobre você. exato. Objetivo, foco, propósito. Ixi. Mas é complicado. Ó, Fernanda, eu, por exemplo, na pandemia, acho que todo mundo ficou dentro de casa, né? Eu tava passando por um processo de burnout. Eu descobri isso a duras penas. E eu sou uma pessoa muito pra cima, sempre sorridente, brincando. E eu reparei que eu já estava meio carrancudo, falando grosso com as pessoas, né? Eu trabalhava numa empresa, eu era gerente de TI, cuidava de uma equipe, e eu reparei que eu não estava tendo um comportamento assim mais saudável. Eu tava meio. Aí eu descobri que eu tava com esse burnout. E no burnout eu comecei a ganhar peso, porque começava a comer só tranqueira e não tava mais ligando pra saúde. Aí depois eu fui fazer essa bendita essa dieta. Foi muito difícil para mim ter que olhar uma coxinha gordurosa e ter que comer uma coxinha de grão de bico, umas coisas malucas assim. Mas foi que foi. Ô Fernanda, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa e gostaria que trouxesse você, que é uma profissional especialista nessa área de emagrecimento, para trazer não só um plano alimentar, mas como trazer um plano de consciência para essas pessoas, né? Então, você teria como, ou faz, podia até contar para gente, isso nas empresas, vai ter uma empresa e faz um processo de conscientização para emagrecimento? Olha, Marcos, sim, eu costumo levar palestras motivacionais, sabe? Legal. Eu gosto de trabalhar uma palestra com dinâmica para levar essas pessoas a terem uma reflexão, para conseguir abrir a mente e entender como. A primeira pergunta: como você quer estar daqui 10 anos? Como você quer estar daqui 30 anos? Você quer ser uma pessoa idosa que dê conta de agaçar para brincar com seu neto? Qual é o estilo de vida que você quer ter na sua vida? Porque, em primeiro lugar, eu penso assim, eu acredito muito nessa filosofia de vida com o grande mentor, Joel J, me ensina muito, que é uma grande referência na minha vida. Ele Legal. fala sobre saúde, família e trabalho. Quando eu estava lá embaixo, eu memorizei saúde me leva para onde eu quiser. Então eu não estou aqui para emagrecer, para ter o corpo perfeito. Eu estou aqui para emagrecer, para eu me sentir bem comigo, para eu ter uma boa autoestima, ter disposição e energia para trabalhar, para me relacionar comigo em primeiro lugar, para me ter relação com pessoas, com trabalho, família, a fé em alta, porque quando a gente não está bem, tudo parece desmoronar. A saúde, ela não leva para onde a gente quer. Então é essa consciência que eu gosto de trazer nas empresas. Por que você faz o que faz aqui dentro dessa empresa? Qual é a Legal. motivação que você levanta para trabalhar para quê? Para sobreviver ou para viver? Então, assim, porque emagrecer não é apenas estar magro. Emagrecer é um estilo de vida. Eu acredito Gostei. muito nisso. Então eu gosto de levantar essa reflexão para as pessoas, nas empresas, para Ó, elas eu. pararem e olharem para si mesmo, né? Sim, ó, eu tô até notando que essa frase foi muito boa. A saúde te leva aonde você quiser. A saúde te leva para onde você quiser. Mas só depende de você em ter essa saúde. Deus te deu o corpo. Basta você cuidar dele.
Tá anotada a frase aqui, ó. Essa frase eu vou usar aqui, vai ser sensacional. Agora, Fernanda, você tem um treinamento para isso, né? Você criou um treinamento seu para que as pessoas venham, interajam. Conta um pouco pra gente como é que é esse treinamento, como é que as pessoas podem, inclusive, te encontrar para poder participar desse treinamento. Conta primeiro um pouco o que é esse treinamento, o que a pessoa vai aprender, o que ela vai interagir com você nesse treinamento, como é que é isso? Bom, eu sou treinadora também, né, comportamental. Dentro do meus atendimentos, que eu tenho um método Mente Leve. Olha o nome, Mente Mente Leve. leve. Eu vou explicar o porquê. Para emagrecer, a gente precisa ter uma mentalidade leve, começando por aí. Eu atendo de forma online no momento de agora, porque é individual. E eu trago essa oportunidade para as pessoas que são de fora, né, da minha cidade. E esse método é um método diferenciado de todos os métodos convencionais. Eu não sou nutricionista, eu sou treinadora comportamental e me especializei em emagrecimento. Por quê? Eu vou ajudar as pessoas a alcançar, a acessar o seu potencial para ser o que ela quer ser. Então, emagrecimento comportamental é um método, né, que vai levar as pessoas a enxergar onde ela está e ver onde ela quer ir. Então, como treinadora, eu vou mostrar onde ela está, montar um plano de ação para ajudar ela até aqui. Daqui ela anda sozinha, porque daqui é para sempre. É um estilo de vida, um emagrecimento comportamental. Por onde que a gente começa? A gente começa, um programa de 5 sessões, uma vez por semana, e ali a gente vai fazer toda a análise da história de vida do cliente, da cliente. Eu preciso entender como foi a história, como é a história dela. Certo. Existe bloqueio? Existe trauma? Como foi a infância? Como foi a adolescência, a juventude? Ah, é profundo, é profundo. Sim, é uma análise mesmo, porque ela precisa entender o comportamento atual vem de onde, né? Então, existe crença que precisam ser identificada. Ela precisa entender de onde vem. Agora, esse método, ele visa equilibrar corpo, mente e emoção. A gente precisa, como eu falei no começo, entender quais são os pensamentos, quais são as nossas emoções e por que a gente age como a gente age. Agora, através dessa análise de toda a história de vida, que ela vai encontrar a causa raiz. E vamos direto ali. Perfeito. Não tem que ficar ali enrolando, vamos direto ali. Mas esse método mente leve não é para todo mundo. Não Não? é... Infelizmente, nem todo mundo quer encarar a dor. Ah, Só que uma coisa eu incentivo. É, as pessoas que querem viver um novo estilo de vida de forma saudável, ela vem para esse método. As pessoas que querem resultado fácil, imediato, não é comigo. Vai para o endócrino, vai para a nutricionista, ela passa o cardápio e pronto, emagrece. Então esse é o método diferenciado de tudo que você já viu. Ele não vai se emagrecer em 10 dias, rápido assim. Ele é a longo prazo, é o passo a passo. É uma construção da sua melhor versão para onde você quer chegar. Então, por que você quer emagrecer? O que é emagrecer para você? O que significa emagrecer para você? Né? Então, eu levo o meu cliente a refletir sobre isso. Então, é um programa online com 5 encontros e fico com o cliente 1 hora e meia. Eu preciso analisar tudo e fazer essa devolutiva para ele mesmo. muito bom, Fernanda, muito bom ouvir isso de você. E eu queria saber um pouquinho agora, se você poderia dar uma dica aqui para os nossos ouvintes, dica ou do seu trabalho, ou de alguma ferramenta que você tem, para que os ouvintes pudessem dar o start, começar a pelo menos pensar em como iniciar esse tratamento que você oferece? Beleza, eu vou dar uma dica de ouro que eu aplico comigo, tá?
só funciona se aplicar isso todo dia, Ok. principalmente no começo, assim. Eu indico ter um caderninho, um diário, para você anotar todas as refeições, escrever se foi fome mesmo, se não foi, se comeu pela emoção, né? Que Ah, emoção que sentiu. Eu gosto de dar essa dica, porque a gente começa a ter consciência do que a gente está comendo e como a gente está comendo, se a gente se sente culpada depois de comer ou não. Anota tudo. Outra dica quer saber mais como que funciona esse comportamento? Eu tenho um grupo de motivação de forma gratuita para as pessoas que quiserem entrar. Lá, todo dia eu solto uma dose motivacional. Por vídeo, ah, às vezes eu gravo um áudio, por escrito. Realmente, eu estou aqui para ajudar as pessoas. Né? Então, eu mando por escrito, vídeo, áudio todos os dias, de segunda a segunda. Por quê? Muitas pessoas têm dificuldade, né, Márcio, de entender ainda o que é verdadeiramente emagrecimento. Então, fique à vontade lá no meu Instagram, no link da bio, tem um link para entrar no grupo do WhatsApp. perfeito, perfeito. Bom, aproveitando então, Fernanda, deixe para nós aqui, para os nossos ouvintes, como é que as pessoas fazem para te encontrar. Fique à vontade se você quiser e puder compartilhar o WhatsApp, redes sociais. Passa agora e também já fale sobre o seu outro treinamento para que as pessoas já conheçam o seu trabalho. Perfeito. Obrigada pelo espaço aqui. Bom, pessoal, além de terapeuta de emagrecimento comportamental, né, como o Marco falou, eu também sou treinadora comportamental. E estou trazendo aqui na minha cidade, Porto Ferreira, o primeiro treinamento comportamental de alto impacto emocional. E Gosto chama muito. E o treinamento ele chama Método Despertar. Vão ser 3 dias. Uma imersão de 3 dias. Vai acontecer no dia 22, 23 e 24 de novembro. Nós já soltamos as inscrições do primeiro lote. Por quê? Porque a gente está organizando já desde já. O número de presentes, as vagas são limitadas. E esse treinamento é para as pessoas que querem crescimento pessoal quanto profissional. Aquelas pessoas que têm dificuldade de dar um avanço na vida, as pessoas que querem romper essas barreiras que se impedem de vencer, de superar, né, desafios, objetivos, assumir a autoliderança. Porque para a gente ter um sucesso na vida, a gente precisa saber ser protagonista da nossa própria história. Então fica aí o convite, se vocês quiserem saber mais, no perfil do Instituto Despertar de Si, o despertar de ponto, o despertar.d.si. Ok. Esse é o perfil. Lá você vai encontrar no link da bio o link para entrar como fala, no treinamento. Então, Ok. se tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct, tá? E agora, para falar sobre o método Mente Leve também, no @Fermoreto. Vocês me encontram lá também para mais dicas. Você encontra, assim como o grupo de motivação, você também encontra a lista de espera. Por que a lista de espera para o método Mente Leve? Porque eu tenho horários limitados por mês. Então, a lista de espera é por ordem de chegada. E aí eu vou agendando o horário de cada um pela ordem de chegada. Então fica aí o convite, se quiser conhecer mais do meu trabalho, tanto no emagrecimento quanto no Instituto Despertar de Si, tá aí o convite. Perfeito, muito obrigado. Lembrando você, ouvinte, que todas essas informações estão aqui na descrição dessa live. Não perca essa grande oportunidade de fazer um up, uma virada de chave na sua vida para você ficar no shape e com saúde. Fernanda, muito obrigado por essa entrevista. Enriqueceu demais esse canal do NFTC, que é um canal que fala sobre inteligência emocional. E você nos ensinou aqui como ter inteligência emocional para nos adequarmos à saúde, né? Total, ficar bonitinho no shape, mas também nós temos saúde emocional para a gente poder não descontar principalmente na comida. Muito obrigado pela sua participação, foi sensacional. Gostaria que você agora desse um salve aqui para os nossos ouvintes,
ouvintes, manda um beijão para todo mundo e já agradeço demais a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço muito, Marcos, por essa oportunidade. Foi uma troca gostosa aqui entre a gente. Obrigada aos ouvintes aqui também. E Deus abençoe essa jornada sua. Parabéns pelo seu trabalho, por trazer mais profissionais aqui, compartilhar com conhecimento, né, Marcos? Então eu Exato. fico muito feliz. E, pessoal, lembre-se, a mudança começa pelo pensamento. É verdade. E ó, mostra o livrinho aí. Pessoal, é o livro aí, nossa, aí que vai fazer a diferença na sua vida, hein? Vai estar aqui o link também para você adquirir. Fernanda, muito obrigado, um grande abraço. A gente ainda vai se falar em outros episódios para falar desse outro treinamento, inclusive, que é para a gente compartilhar como foi, para saber como as pessoas foram transformadas. Eu tenho a certeza que vai ser uma grande transformação, porque você é uma profissional exemplar, uma profissional que inspira. Você, pessoa que não comprou esse livro, leia a história da Fernanda, porque você vai se inspirar de um jeito que você vai querer se tornar treinador comportamental. Tá bom, Fernanda? Muito obrigado, fica com Deus e ó, até a próxima, hein? Estaremos juntos, hein? Até mais, Fê. Bom, gente, esse foi mais um episódio da NFTC. No Fear, Take Control. Sem medo, assuma o controle da sua vida. E ó, dê um like, compartilhe.